bem-vindo ao meu canal. Tô fazendo uma sequência, contando a minha história, falando sobre sexualidade, minha autoestima. E bora lá! Bora lá! Consegui, com trancos e barrancos, consegui terminar o relacionamento. Um mês depois eu lembrei de um rapaz, uma loja que eu ia, e que eu sabia que aquele vendedor... Eu sabia. Eu vou dar mais detalhes. Era uma farmácia e eu sabia que aquele farmacêutico era louco por mim. Certeza. E aí eu avisei pra ele que eu estava solteira, ele pediu meu contato, eu dei, pediu pra gente sair, perguntou se a gente podia sair. E quando a gente saiu, eu sabia no fundo da minha alma que a gente iria namorar. Um mês depois. Um mês, meu Deus. Só que esse menino, ele já era, tipo assim, eu estava muito mais madura. Então, tipo assim, eu já tinha muito bem definido o que eu queria, o que eu não queria. E muito bem mesmo, já tinha muito bem definido. E ele já era uma pessoa do desenvolvimento pessoal, que era o que eu queria, alguém que soubesse desenvolvimento pessoal, que gostasse, que fosse mais, tipo, mais inteirado nesses assuntos. E aí a gente começou a namorar. E a gente namorou 3 meses, uma relação, assim, deliciosa, principalmente pra mim. Tipo, a gente, nossa, transava muito, muito mesmo. E ele morava sozinho, então era uma maravilha. Teve uma vez que... Aí eu peguei Covid no meio de tudo isso. Peguei Covid... Não, pera aí que eu vou ter que falar. Porque eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. É o seguinte... Do outro pra ele, foi um mês de diferença. E a farmácia que ele trabalhava era a 1 minuto da casa do meu ex. Eu falei, cara, o meu ex não pode descobrir isso. Simples assim. Então, eu deixei muito em off. Só que ele não queria que ninguém da farmácia soubesse que a gente namorava. Ninguém, absolutamente ninguém. E aí, um mês, a gente tinha o quê? 1 mês e meio, eu lembro que, deixa eu ver, foi em outubro, novembro, dezembro, assim, era virada de ano. Ele me apresentou pro pai dele como amiga dele. Aí ele falou bem assim, é minha amiga. E eu olhei assim, e ele já tinha ido na minha casa, já tinha conhecido a mãe dele, já tinha convivência com a filha dele e tal. Aí eu fiz, eu vou falar a vergonha que eu passei. Tipo assim, eu tinha conhecido um menino nesse meio tempo que eu estava ficando, né, bem sério com esse da farmácia. Eu conheci o menino, que esse menino tava louco, apaixonou por mim. E esse menino era mais novo ainda que ele, porque esse já era 10 anos mais velho também que eu. E esse menino era da minha idade, não tinha filho, tinha carro, que ele só morava sozinho, ele não tinha carro. E na época eu lembro que eu fiquei muito na dúvida se eu largava o da farmácia para ficar com ele. E eu falei, não, mas eu tô com ele há mais tempo, tal, já conheci a filha, ele já foi na minha casa, e lá, então vai ser ele. Pois bem, aí, só que a tentação de ficar com ele e com outro era muito grande. Aí o que eu fiz? Eu perguntei se ele queria usar aliança, ele, eu não... eu não gosto de usar adornos. Aí eu falei, tá. Aí eu falei, eu vou usar uma aliança porque aí me dá sossego na cabeça. Eu vou comprar uma aliança pra mim então e só eu uso. Mano. Sim, eu fiz isso. Olha a vergonha que eu passei. Olha a vergonha, meu Deus. Enfim. Aí eu fui viajar, foi legal, fui viajar pro Rio com a minha amiga, a gente fez uma viagem incrível de 1 semana. Altas coisas aconteceram nessa viagem, maravilhosa. E aí eu voltei com Covid. A gente voltou com Covid. E eu pedi pra ele ir na minha casa me visitar, nem que fosse na porta. E ele falou que não iria, porque ele não sabia onde era a minha casa e ele tinha medo de se perder de moto. Eu achei estranho, mas eu falei, pode ser que ele tá com medo do Covid, trabalha com isso e tal, não quer
evitar contágio, tô com Covid e tal. Aí eu, tipo assim, eu fiquei chateada, mas eu falei, não, isso não importa. Joguei pra debaixo do tapete, falei, não importa. Beleza. Aí recuperei do Covid, a gente, nossa, se reencontrou, imagina, a gente ficou vários dias sem se ver, porque eu tinha ido pra viagem, depois eu peguei Covid e tal, a gente voltou, aquela paixão, aquele fogo todo. E aí um certo dia, eu fui pra casa dele, porque eu sempre ia pra casa dele. Eu fui pra casa dele e eu senti enjoo. E toda vez que eu sinto que alguma coisa acontece com o meu corpo, é somatização de alguma coisa. E eu, mano, mas tem alguma coisa que eu falei, que eu quero falar que eu não falei? Não. Tem alguma coisa que tá talado, tal. Comecei a fazer uma autoanálise e não tinha. Eu cheguei na casa dele e quando eu cheguei antes dele chegar em casa, né? E aí, da casa dele. E quando ele chegou, eu fui direto pro banheiro vomitar. Quando eu voltei do banheiro, ele tava azul. Azul, assim, estranho. Aí ficou quieto. Aí não quis fazer nada. Tal, achei estranho. E eu comecei a zoar ele. Eu falei, não tô grávida não, relaxa, lá. Aí, o outro dia, eu falei, não, fica em paz que eu vou fazer um teste e eu te mando. Não tô grávida, relaxa. No outro dia, eu tenho uma brilhante ideia. Eu falei, cara, será que realmente ele tá afim de mim? Sei lá, porque esse lance... Nisso, até então, ainda ninguém sabia que a gente era namorado. Mas de um lado, eu também gostaria que fosse mais sigiloso, justamente pelo meu ex, que eu tinha medo do meu ex fazer alguma coisa com ele. Mas eu achava muito estranho muitas coisas, tipo, da aliança, não queria que eu postasse foto e lá. Aí eu falei, mano, eu vou ver se ele realmente tá afim, o que ele quer da relação. Será que ele me assumiria se eu estivesse grávida? E aí eu fiz um teste e mandei um teste falso pra ele, dizendo que eu estava grávida. Esse menino ficou 3 dias sem falar comigo. E aí eu fiquei puta, porque eu falei, nossa, se eu tivesse grávida, então eu seria abandonada. E aí a gente conversou pessoalmente, essa era uma sexta, a gente conversou pessoalmente na segunda. E ele falou que tinha ficado muito chateado, que ele viu que era falso, que eu tinha mentido, que era feio, que ele não aceitava mentira. E eu questionando, não, se você me conhece, você sabe que eu sou brincalhona. E claro que não foi uma mentira. Foi uma brincadeira, foi uma trollagem e tal, lá. Aí esse menino fica muito esquisito, muito esquisito. E aí eu falei, meu, muito esquisito, muito fechado, não queria mais falar comigo. Aí passou uma semana, não queria me ver. Passou a outra semana, eu falei, você decide aí o que você quer da sua vida. Se a gente continua, se quiser terminar, me fala, porra. E aí ele, por mensagem, pede pra gente parar por ali. E aí doeu. Puta. Por quê? Porque com ele, eu falei, mano, e o temperamento dele, tipo, melancólico e tal, eu falei, meu, esse cara fiel, tipo, leal e tal, com essas características. Eu falei, cara, mano, achei o amor da minha vida, tipo. E aí, eu vou continuar no próximo vídeo.